Esse tipo de colisão pode trazer sérias consequências para os ocupantes do veículo, além de propiciar o chamado efeito chicote. Já ouviu falar disso, efeito chicote? Pois é. Estamos falando de colisão, então primeiro eu vou explicar o efeito chicote, para depois a gente explicar aqui a questão. Chicote, o que é um chicote? É que dá uma lambada assim, né? Já viu? Quem já viu um chicote aí? Tomar chicotada não, tá? É só ver. Pois é, o chicote. Isso acontece com o corpo dos ocupantes do veículo. Ó, ele faz esse movimento e a cabeça vai para trás, ela é projetada para trás. Tanto que existem hoje nos automóveis o encosto de cabeça, que é para amparar a cabeça e evitar que aconteça ali o efeito chicote, provocando lesões na região da coluna, na região cervical aqui, ó, do pescoço. Então isso é o efeito chicote, essa lambada que a cabeça dá para trás. Então, para você, quando acontece esse efeito chicote, nós estamos falando de uma colisão, um tipo de acidente, com o veículo de trás. Vocês concordam? Se alguém bater na traseira do carro da gente, a gente vai fazer isso com a cabeça para trás, ó, puf, vai ou não? Vai. Então, certamente, essa será a resposta. Colisão nos cruzamentos? Não, normalmente a colisão nos cruzamentos ela é lateral, aí já não tem o efeito chicote, é aquela pancada lateral. Então, não é. Frente a frente é projetado contra as partes internas do veículo, aí se não tiver airbag, vai enfiar o nariz ali no volante, no para-brisa. Se tiver sem cinto, muitas vezes pode ser até projetado para fora do veículo, mas não é isso aqui. Com o veículo da frente é você batendo na traseira do veículo da frente. Vai provocar o efeito chicote em quem está lá na frente, né? No veículo da frente. Mas em quem está no seu carro, não. Então, letra D está fora, é realmente a letra A. Se alguém colide com a traseira do seu carro, acontece o efeito chicote aí. Bom, antes da resposta, eu quero te avisar que eu criei um treinamento com todas essas armadilhas e pegadinhas, essas covardias que o Detran faz em prova. Se você quiser conhecer, eu vou deixar o link aqui na descrição e também nos comentários, fixados no topo. Confere lá. Pode causar sonolência no condutor. Parada de 2 em 2 horas? Bom, você parar de 2 em 2 horas, dar uma esticada no corpo, tomar uma água no banheiro, causa sonolência? Não. Pelo contrário, isso aí inibe a sonolência. Então, a letra A está fora. Rodovias monótonas. O que é rodovias monótonas? Não tem trânsito, aquela paradeira, aqueles retão, né? Aquele 2 horas da tarde, barriga cheia de macarronada, não é verdade? Ou uma rabada, uma feijoada, tudo termina com ada, menos salada, né? Para dar aquele sonão. Realmente, isso aqui provoca sonolência, pode ser essa a resposta. Direção mecânica é o contrário de direção hidráulica ou direção elétrica. Não, a direção mecânica ela é mais pesada, acaba requerendo do condutor, exigindo do condutor maior esforço, consequentemente, se tem maior esforço, a probabilidade de causar sonolência é muito menor, então não pode ser. Se fosse o contrário, uma direção hidráulica, elétrica, ainda ia. Dirigir ao amanhecer pode causar sonolência? É muito relativo, né? Depende de como é que foi a noite da pessoa. Eu penso que dirigir ao amanhecer, normalmente, por padrão, não causa sonolência, porque a pessoa dormiu, já veio de uma noite inteira de sono e de descanso. Então tá fora. Letra B mesmo, aquelas rodovias monótonas, isso aí pode sim causar sonolência. É considerada a primeira etapa nos cuidados essenciais prestados à vítima de acidente de trânsito. Primeira etapa na prestação de socorro é a análise primária. Nós temos ali a análise primária e a análise secundária. Não são primeiras ações não, tá? Primeiras ações é o quê? Sinalizar o local, avisar o resgate, coisa e tal. Feita essa primeira parte, essas primeiras ações, aí você vai partir para a análise das vítimas. E ali vai ser feito a primeira etapa, que é onde você vai avaliar os sinais vitais, respiração, pulso, pressão arterial, temperatura corporal e vai. Então aqui, primeira etapa é a análise primária. Primária de primeira, confere? Letra C aqui, a resposta. As situações de emergência não são sempre iguais umas às outras e os procedimentos a serem adotados dependem de vários fatores, tais como... Bom, é claro que a gente não vai encontrar uma situação de acidente, emergência, o que for exatamente igual a outra. Então, para cada situação, você vai ter ali um cenário diferente, desafios diferentes, dificuldades diferentes. Então aqui fala, ó, os procedimentos a serem adotados dependem de vários fatores, tais como o nível de conhecimento de quem? De quem está prestando socorro, certamente. Sim, faz sentido. A prática e os recursos dos quais se dispõe, claro, se você tem uma boa prática, você já passou por aquele outras vezes e dispõe de recursos, também é um fator aqui
que vai ser relevante nesse dependem aqui. Então, A pode ser, B pode ser. O tempo estimado para a chegada de ajuda profissional também é um fator aí variável que deve ser considerado, aliás. Todas as afirmativas estão corretas? Essa é a resposta e vai a dica. 80%, 90% das vezes. Que na alternativa D tiver escrito todas, essa será a resposta. Orientar quanto ao local, a gravidade do ocorrido, o número de veículos envolvidos e, se possível, o estado das vítimas é a atitude que corresponde. Esse estado aqui é a condição com que as vítimas se encontram. Isso aqui é uma atitude ou são atitudes que correspondem a quê? As ações realizadas por agentes qualificados. Que agentes qualificados é esse, hein? Aqui nem especificou, né? Talvez falasse de socorristas, tivesse mais relação aqui com a pergunta. Não gostei dessa alternativa não, ficou meio sem sentido. Ao acionamento de recursos, certamente, né? Bom, orientar quanto ao local. Sim, venha até esse local, tá certo. A gravidade do ocorrido também faz sentido, né? Tem veículos de grande porte envolvidos, motocicletas, um atropelamento, o que é? O número de veículos envolvidos também. O estado em que as vítimas se encontram, sim, para acionar recursos, sim, você liga lá no 192, que é o SAMU, ou 193, que é o bombeiro, para acionar recursos aí, essas informações são importantes. Pode ser, vamos ver a letra C. A primeira opção do socorrista, opção, se fosse pelo menos uma ação ou procedimento, e nem é a primeira, né? Primeiro a gente precisa sinalizar o local. Então a alternativa C está fora. Atitude dos auxiliares, que auxiliares? Da mesma forma que aqui ficou vago, aqui também ficou bem vago, né? Está fora. Realmente é que melhor se encaixa aqui a letra B. Vítima apresenta quadro de parada respiratória. O que fazer nesse caso? Colocar a vítima em pé. Olha, aqui, gente, já matou a pau, né? Pega uma vítima de acidente que está com parada respiratória, ainda mais, colocar ela em pé? Absolutamente. Essa é aquela alternativa absurda que a gente já chega eliminando, né? Alternativa B, elevação e compressão com a vítima consciente. Para começar, esse termo e esse não tem relação um com o outro. Elevar o quê? Elevação e compressão. Compressão de quê? Com a vítima consciente. Totalmente desconexa a alternativa, fora, não faz nenhum sentido. Deitar a vítima, certamente ela já estará deitada, ou talvez sentada no banco do carro, né? Pode ser. Então, deitar a vítima, desobstruir suas vias aéreas, sim. Normalmente, se ela está apresentando aqui uma parada respiratória, provavelmente pode ter alguma coisa obstruindo a passagem do ar. E com os devidos cuidados, manter seu pescoço estendido, manter o pescoço da vítima estendido, né? Sim, também é um procedimento correto, porque isso ajuda a língua a descolar da glote aqui, ó. Isso é bom. Bom, alternativa C aqui, tudo certo. Expiração e compressão. Expiração é colocar o ar para fora. Compressão, certamente deve estar relacionada aqui a comprimir o tórax da pessoa por causa de parada cardíaca. Não tem relação direta aqui com o problema e a própria alternativa é desconexa. Os termos aqui não se conectam, não fazem sentido. Então a alternativa D está fora, confirmada aí letra C. Conhecida como fumaça preta, é formada pela fuligem que reúne substâncias tóxicas causadoras de várias doenças. Vamos ver aqui, que fumaça preta é essa? Material particulado? Quando fala material particulado fica bem genérico, né? Porque a fumaça, ela tem ali material particulado. É verdadeiro, é bem genérico, não foi específico. Dióxido de carbono. O dióxido de carbono é o gás carbônico, normalmente expelido ali pela respiração humana, também pela queima de combustível. Mas assim, eu vi uma relação indireta com isso aqui, não vi assim uma relação próxima da pergunta aqui. Apesar do material particulado ter ficado aqui genérico, não especificou, eu vi aqui que o dióxido de carbono ficou mais distante ainda, então entre A e B eu ficaria com A. Monóxido de carbono é a mesma coisa, o mesmo entendimento que eu tenho para dióxido de carbono eu tenho para monóxido. Todas afirmativas? Não concordo, porque B e C eu eliminei. Então, a alternativa A aqui é a resposta. A fumaça preta, ela é composta de material particulado. Quais são os materiais aí que a alternativa deixou vago, deixou genérico, mas é verdadeira a alternativa, então serve como resposta. Segundo o Proconv,
Desde 1986, as montadoras deveriam apresentar ao mercado veículos com dispositivos de controle de emissão de poluentes, buscando o quê? Quando aparece aqui deveriam, nos dá o entender de que elas não estão fazendo isso, né? Na verdade, existem as regulamentações e as montadoras, fabricantes de veículos precisam ir mostrando essas evoluções conforme um cronograma estabelecido aqui pelos órgãos ambientais. Esse PROCONV nem é órgão ambiental, isso aqui é um programa de controle da poluição do ar causada por veículos, tá bom? Isso aqui é de responsabilidade de quem? Do CONAMA e do IBAMA. Aí beleza, esse programa que controla a poluição do ar causada por veículos, ela estabeleceu que as montadoras devem apresentar aí dispositivos que controlem a emissão de poluentes. Buscando o quê? Qual que é a finalidade disso? Buscando o quê? A eliminação dos gases poluentes? Bom, esse seria o cenário ideal, né? Eliminar os gases poluentes, acabar de vez, gente. Mas eu penso que hoje ainda não temos tecnologia para desenvolver motores de combustão, onde queimam-se combustíveis fósseis, que não criem ele, que não proporcione ao meio ambiente gases poluentes. Então esse eliminar aqui é utopia demais, é viver num país de Alice, no País das Maravilhas, né? O mundo da Alice no País das Maravilhas. A alternativa A aqui não é esse o objetivo, não. Melhorar a qualidade de vida? Indiretamente sim, porque se você melhora as condições ambientais, melhora a qualidade de vida. Mas não é esse aqui o objetivo direto também não. Eliminar a poluição? Olha, mesma coisa, eliminar a poluição, eliminar gases poluentes, entra naquela mesma explicação que eu dei para a alternativa A. Atingir o padrão ideal de emissão de poluentes. Ah, beleza. Que vai continuar poluindo? Vai. Onde houver ação, intervenção humana, vai haver degradação do meio ambiente, poluição. Agora, padrão ideal é conforme os estudos estabelecidos e apresentados, aí tudo bem. Letra D, a resposta. Ela ocorre quando... Ela quem, hein? Estranho, né? Além de intenso ruído, ele também é ininterrupto. Ele... Perguntinha. Ele aqui deve ser o ruído, né? Ela deve ser o que corresponde aqui às alternativas. Então, quer dizer, a poluição... Vamos substituir aqui esse ela por um elemento assim aqui embaixo para ver se fica mais fácil. Ó. A poluição sonora ocorre quando, além de intenso o ruído, esse ruído também é ininterrupto, é contínuo, com o qual o ouvido não se acostuma. Está dizendo aqui que o ouvido não acostuma com esse ruído, esse barulho contínuo. Pode-se dormir sob barulho intenso. Estranho, né? Desconexa essa segunda oração da primeira oração aqui da frase. Pode-se dormir sobre barulho intenso. Sim, está falando de barulho, mas o que tem a ver aqui dormir com o que foi falado na primeira oração? Vamos lá. Mas o sono não será reparador das energias gastas. Energia deve ser do corpo humano. Como é a conclusão da ciência médica. Então quer dizer que a medicina aqui, estudando, descobriu que a pessoa até consegue dormir sob esse barulho, mediante sujeito, né, exposto a esse barulho. Mas o sono não vai reparar aí as energias gastas, não. Foi um sono assim completo, meia boca. O que eu estou entendendo é isso. Nós estamos falando de quê? Nós não, né? Quando falo estamos aqui, tem um sujeito oculto em nós. Na verdade, o que o examinador está falando, que eu praticamente, com muito esforço, muita dificuldade, eu consegui entender mais ou menos. Então, ele está falando aqui um monte de coisa desconexa. Gente, isso é questão tirada de dentro do banco de questões do Detran, tá? Dos Detrans Brasil afora. Eu estou só analisando a questão que não foi elaborada por mim, tá? O meu objetivo aqui é analisar e mostrar para você como é que essa questão cai e como é que você analisa ela. Então aqui resumindo, transformando em miúdos, com a minha linguagem agora. O examinador quer dizer que dentro de um desses elementos aqui, uma dessas circunstâncias, A, B, C ou D, vai acontecer um barulho intenso, contínuo, né? Não para, interrupto, e está falando que o ouvido da gente não acostuma com isso. Mas ele afirma também que você consegue dormir mediante esse barulho, mas o sono não vai ser aquele sono que vai recuperar totalmente a pessoa. Ele está falando de quê? De poluição sonora? Bom, na minha opinião, sim, né? Ruído, barulho, poluição sonora.
Emissão sonora? Também. A poluição sonora ela existe porque emitem-se sons, ruídos, barulhos em excesso e acaba poluindo ali. Impacto de ruídos? O ruído sim. Agora, esse impacto aqui que eu não entendi muito bem. Impacto, sim, de certa forma impacta. Vamos considerar assim. Até porque se eu não considerar a letra C, vai ficar sem resposta, porque eu vou ter A e B como resposta e não posso marcar duas. Então, com certeza, a intenção do examinador aqui foi chegar nessa alternativa, todas as alternativas acima. Letra D. Então, quer dizer que se tiver poluição sonora, se tiver emissão de barulho, emissão sonora, impacto de ruídos, barulho, vai acontecer isso aqui? Vai. Pessimamente elaborada a questão, mas o entendimento que a gente pode ter desse questionamento é esse, e a resposta, letra D. O excesso de dióxido de carbono, ou quimicamente representado aqui como CO2, na atmosfera, provoca um fenômeno chamado, quando tem excesso de dióxido de carbono na atmosfera, que é aquela camada que tem ao redor do planeta, que nós temos o planeta, Terra, então ao redor tem aqui a atmosfera e você tem aqui essa camada de dióxido de carbono, Isso aqui retém parte do calor que vem do Sol, que chega aqui na superfície terrestre e reflete, e reter parte desse calor é bom, porque eleva a temperatura do planeta, que seria 30 graus negativos, para 16, 20 graus positivos, que é a temperatura média que nós temos. Só que a ação humana, a intervenção humana, tem produzido muito dióxido de carbono. Então esse excesso está fazendo o quê? Está deixando essa camada muito grossa, e no que ela fica muito grossa, ela retém calor demais. Quando fica muito quente, isso tem o nome de efeito estufa. Por que estufa? Uma estufa é um dispositivo quente, de calor, você usa para esterilizar ali objetos, materiais de consultório odontológico, por exemplo, ou médico, materiais de consultório médico, então tanto faz. Então esse efeito estufa, que é chamado assim, tem esse nome popularizado de efeito estufa, é exatamente o que está aqui na letra C. Então o excesso de dióxido de carbono espessa muito essa camada, retém calor demais na atmosfera e provoca ali o chamado efeito estufa.